Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula desta semana. De relembrá-lo então que estamos a falar dos princípios fundamentais de direito. Paramos na semana passada no princípio número 5, princípio da personalidade coletiva, e hoje então daremos continuidade. Não saia daí que nós voltamos já já. Vamos então dar continuidade à aula da semana passada e começaremos então por falar um pouco sobre o princípio da autonomia privada. Bem, os efeitos aqui só se produzem na medida em que o direito os admite ou prevê. Isto porque são fenômenos criados pelo próprio direito. Este princípio está diretamente ligado ao princípio da liberdade contratual, segundo o qual é lícito tudo o que não é proibido. A este princípio contrapõe-se o princípio da competência. Segundo este, só é lícito aquilo que é permitido. Vamos então falar um pouco sobre o princípio da responsabilidade civil. Encontra fundamento no princípio da liberdade do homem. Esta ideia assentava na imputação psicológica do ato do agente. Com a evolução das relações comerciais, passou então a surgir um conceito de responsabilidade objetiva. Já não tem a ver com o dolo do agente, mas sim com o risco que acompanha toda a atividade humana. Vamos falar também sobre o princípio da propriedade privada. A tutela constitucional da propriedade privada está expressamente consagrada no artigo 37, número 1 da Constituição, bem como no artigo 1305 do Código Comercial, relativos à tutela da iniciativa e da propriedade privadas. O direito de propriedade, sendo pleno, pode ser limitado através dos direitos reais quando sejam sobre coisas em que a propriedade pertençam a outrem. Os direitos reais limitados distinguem-se em direitos reais de gozo, de garantia e de aquisição. De gozo temos uso e habitação nos artigos 1484 e por aí em diante seguintes. Temos usufruto, 1437, direitos reais, superfície, 1524 do Código Civil, de garantia temos 1543, de aquisição, direito de preferência temos 414, contrato promessa 410, com eficácia legal 412 do Código Civil. Vamos agora falar do nosso último princípio. Trata-se do princípio sucessório. A ordem jurídica angolana reconhece o fenômeno da sucessão mortis causa. No nosso sistema jurídico, este princípio decorre do corolário lógico do reconhecimento da propriedade privada, princípio da transmissibilidade da generalidade dos bens patrimoniais, por exemplo, vileges, artigo 2024, 2025, 2156 do Código Civil, quando tivermos então a colocar aqui a questão da cota indisponível. O que é a cota indisponível? Bem, a cota indisponível diz respeito ao titular dos bens que tem uma ampla liberdade para testar. Para este efeito, pode afastar da sucessão um conjunto de familiares que não estejam incluídos no conceito de pequena família. A sucessão legitimária funciona sempre a favor dos herdeiros legitimários, cônjuge, descendentes e ascendentes. Bem, esta questão do princípio sucessório analisaremos depois de terminarmos toda a matéria de TGDC, quando falaremos então sobre o direito sucessório, não é? Bem, hoje ficamos por aqui, foi um prazer tê-lo do outro lado, espero contar consigo daqui a mais uma semana com uma aula. Até lá, fique bem.